Quantas vezes tu já recomeçou na tua vida? Quantas vezes tu já achou que estava tudo certo, tudo encaminhado e teve que recomeçar? Quantas vezes tu achou que não tinha mais para onde ir e um caminho novo se abriu na tua frente para te recomeçar? E quantas dessas vezes tu desistiu? Eu tenho pensado muito esses últimos dias sobre o quanto cada dia é um recomeço. Cada dia é um recomeço, cada dia eu posso fazer algo diferente. Ah, não deu certo ontem, então hoje eu recomeço. Eu tenho trabalhado muito forte em terapia, em auxílios espirituais, e eu tenho escutado muito que eu preciso viver um dia de cada vez. Parar de me preocupar com o que vai acontecer amanhã e viver o hoje. Porque eu coloco muita expectativa nas coisas, nas situações. E, claro, essas expectativas são minhas, né? Fui eu que criei elas. E eu coloco muita expectativa eu não vou dizer que é em todos os casos, mas em grandes partes dos casos, das situações, as minhas expectativas não são superadas, porque, de novo, elas são minhas, elas não são dos outros. Eu crio as expectativas com base no que eu faria, mas sou eu, não é o outro. Eu crio expectativa com base no que eu quero, no que eu quero fazer, no que eu quero que aconteça, na minha mente, nos meus pensamentos. Eu crio expectativa com o que eu tenho na minha mente, nos meus pensamentos. E grande parte dessas expectativas, é claro que não vão ser superadas, porque elas estão na minha mente, não estão na mente do outro. Ai, gente, só rindo mesmo, né? A gente ainda não consegue ler o pensamento do outro. Claro que tem algumas pessoas que estão com a intuição, com a leitura do outro muito mais trabalhadas, avançadas. Então, tu consegue fazer e ler o outro com uma certa facilidade. Mas não é todo mundo. Então, como é que eu quero que o outro descubra o que tem na minha mente? Ah, mas é só prestar atenção. Claro que é. E tem muita gente que consegue. Tem muita gente que consegue, mas não é todo mundo. Tem muita gente que está tão preocupada, assim como a gente, com o amanhã, que não consegue parar para realmente olhar para o outro e para o que está acontecendo com o outro. Por N motivos, trabalho, problemas pessoais, problemas que a gente acaba carregando dos outros, N motivos, mas não é todo mundo que consegue prestar atenção e realmente fazer uma boa leitura do outro. Então eu não posso esperar que o outro vai saber o que tem na minha mente. Então, se eu não posso esperar que o outro vai saber o que tem na minha mente, eu não posso esperar que o outro encontre maneiras de superar minhas expectativas que estão aqui dentro, a não ser que eu fale elas. E aí todo dia que eu vou criando uma expectativa, que eu vou pensando só nos problemas de amanhã, do que eu estou esperando, do que eu quero que aconteça, tudo no amanhã, eu deixo de viver o hoje. E aí os problemas que eu pensei ontem e as expectativas que eu criei ontem, que não foram supridas, hoje eu jogo para amanhã. E aí eu vou sempre vivendo
no modo da minha mente, tipo, e aí? E o que está acontecendo hoje? O que eu estou vivendo hoje? O que eu recomecei hoje? O que eu posso recomeçar hoje? E se não deu certo hoje, as coisas que eu pensei ontem, beleza, então hoje é um novo recomeço. Então o que eu vou fazer de diferente hoje para aquelas coisas que eu pensei ontem funcionarem? Expectativas, vontades, recomeços. Eu acho que são coisas que a gente sempre pode colocar juntas, mas largar a expectativa, esquecer dela em situações importantes, vão fazer com que eu consiga recomeçar com um novo ponto de vista meu, não no outro. Nesses casos eu não consigo, eu não posso pensar no que o outro faria. Eu tenho que pensar no que eu faria, em como eu faria. Porque, de novo, são coisas minhas que estão comigo, que estão na minha mente. Então hoje foi um novo recomeço para mim. E eu tô tentando viver um dia de cada vez, viver o que eu tenho para viver hoje, prestar atenção no caminho que eu tenho hoje, prestar atenção nas coisas que estão ao meu redor, nas coisas que eu tenho o poder de resolver, nas coisas que eu tenho o poder de largar o controle. Coisas que estão no meu controle, ok, coisas que estão no controle do outro, é do outro. Mas é tão difícil, sabe? Algumas coisas tu só queria que se resolvessem por conta própria. Sim, a gente precisa olhar. Quando não é nosso, não dá para abraçar. Deixa o outro resolver. Mas quando são situações que acontecem contigo e tu cria uma expectativa de que aquilo vai se resolver de verdade, de uma maneira leve, e elas não acontecem e elas não se resolvem, tá tudo certo. Amanhã é um novo recomeço. Então amanhã eu vou olhar para essa situação com um ponto de vista novo, porque é um novo recomeço. Se não funcionou ontem, amanhã eu olho diferente para aquilo. Porque não adianta eu continuar olhando do mesmo jeito para a situação, porque eu não vou estar fazendo nada de diferente. Então as coisas vão continuar não acontecendo. Expectativa, recomeço. Se uma expectativa não foi suprida, amanhã eu vou olhar para ela com um ponto de vista diferente. E aí eu vou recomeçar. E tentar entender o que eu posso fazer de diferente para que aquela minha expectativa seja suprida. Mas expectativas que eu coloco em situações que eu posso resolver. Porque eu também faço isso. Eu não coloco só expectativa no outro, eu coloco expectativa em mim. E tem coisas que eu não consigo resolver, tem coisas que são maiores que eu. E quando eu entendo que essas coisas são maiores que eu tento fazer diferente, olhar para elas como um passinho de cada vez. Hoje eu vou resolver isso, amanhã eu vou resolver isso, amanhã eu vou resolver isso, amanhã eu vou resolver isso. E aí esses passinhos, lá no final, degrauzinho por degrauzinho, foi resolvido. Porque eu olhei diferente. Porque eu fiz diferente. Porque eu me permiti não me cobrar se aquela situação for maior que eu. Expectativas minhas, se estão ao meu alcance de resolver, eu olho de um jeito diferente.
expectativa que eu coloquei no outro, isso é algo que tem que ser trabalhado. E devagarinho eu tô conseguindo. Não adianta eu colocar expectativa no outro se o outro não sabe ler a minha mente. Mas eu consigo colocar expectativas em mim, pra mim e comigo. Porque essas eu consigo olhar e entender o que se passa na minha mente. E se eu não conseguir suprir ela hoje, amanhã eu olho de um outro ponto de vista e recomeço. Então, recomecem, todo dia recomecem. Olhem diferente, façam diferente, vivam diferente, melhorem o seu caminho. Peguem um caminho bonito, diferente amanhã, sem esquecer de viver hoje e olhar para o caminho de hoje e para as expectativas de hoje. Uma ótima semana para todo mundo.